Vou recordar os velhos tempos. Acordo miúdo para passar para a escola. Recordar é viver. Ok. A cultura da competição. Sejam bem-vindos ao meu podcast. Hoje eu vou falar sobre uma diferença que ajuda a explicar por que alguns países avançam mais rapidamente em determinadas áreas. Vou falar sobre Angola e sobre os Estados Unidos da América. O Eita vai vir falar: você não pode comparar Angola e América, mas vamos fazer. Muitos de nós crescemos a ver filmes americanos, Comando da Geni, Rambo, Chuck Norris, Bandidos da BMX, O Homem da Carabina, American Ninja, Águia Branca e tantos outros. Quando éramos crianças, víamos apenas ação e aventura. Agora, eu já entendo por que os pretos morriam sempre primeiro nos filmes. Na América existe uma cultura muito forte de competição. Na universidade, no desporto, na música, na moda, nos negócios, até dentro de algumas igrejas existe competição. Quem traz mais pessoas, quem realiza mais projetos e quem salva mais almas. Existe uma ideia muito conhecida de winner take all. O vencedor leva tudo. Essas mentalidades criam pessoas extremamente preparadas. A competição produz excelência, mas também produz pressão. Hoje vamos refletir sobre isso. Bloco 1. A competição começa cedo. Na América existem muitos problemas, mas quando éramos crianças todo mundo sonhava para ir nos Estados Unidos da América. Estão a ver? Na América, a competição começa cedo. A criança compete por boas notas. O estudante compete por bolsas de estudo. As universidades competem por prestígio. As empresas competem por os clientes. Ninguém chega ao topo apenas por sorte. Não. Claro que toda regra tem exceções. E aí é que aparecem os famosos bolo e leite. Alguns sabem exatamente do que eu estou a falar, mas na maioria dos casos existe preparação, existe organização, existe formação. Quando a formação é séria, as pessoas são obrigadas a melhorar. E quando todos melhoram, o país também melhora. Não é nenhum segredo. Bloco 2. O que aconteceu ao basquetebol angolano. Durante muitos anos, Angola dominou o basquetebol africano. A seleção nacional era uma potência. Muitos países africanos queriam ser como Angola. Tínhamos grandes jogadores, como Jean-Jacques da Conceição, uma verdadeira lenda, Miguel Lutonda, o general, outro nome histórico do nosso basquetebol, Edmar Vitoriano, Baduna, uma referência para várias gerações. Tínhamos talento, mas uma pergunta importante precisa ser feita. Tínhamos apenas bons jogadores ou também tínhamos bons formadores? Porque um país não vive apenas de uma geração. Um país precisa preparar as próximas gerações. Se não houve formação contínua, o talento acaba. E quando o talento acaba, os resultados também acabam. Bloco 3. A competição tem de começar na escola. No nosso tempo no bairro, organizávamos nosso campeonato na Casa Roy ou mesmo no Zabá. A competição saudável não começa na seleção nacional. Começa na escola, começa no bairro, começa na rua, começa nos campeonatos juvenis. Por isso, o Estado, os governadores e as comunidades precisam criar condições. Se a base for forte, o topo também será forte. Não é nenhum segredo. Mas quando a base é fraca, o topo acaba por cair. Nenhum país produz campeões por acidente.
Estão a ver? Os campeões são produzidos por sistemas. A frase que um jovem falou num comentário, num live, ele disse, mas não sei se eu vou dar 1 a 1, ele disse que o treinador falava, eu te crio como juvenis e te mato como sênior. Estão a ver? Treinador está a competir com os juvenis. Bloco 4. O perigo das portas fechadas. Existe outro problema. Às vezes aparecem jovens talentosos, mas não recebem oportunidades. Outras vezes os melhores ficam de fora. E quando os melhores ficam de fora, todos perdem. O objetivo não deve ser escolher o jogador. Ou não, esse entra, esse aqui não, esse não. O objetivo deve ser criar mais jogadores fortes, mais trabalhadores fortes. A competição serve para revelar talento, não para bloquear talento. Vão querer já falar, eu estou a falar mal. Vão escutar a entrevista do Mandorras. Bloco 5. As tabelas das ruas de Angola. Houve um tempo em que quase todo o bairro tinha uma tabela de basquetebol. No Palanca, muitos de nós jogávamos na rua. Outros jogavam no 11 de novembro. Havia a famosa tabela no Avô Cumbi. Aí só jogavam os melhores. Havia também a famosa tabela ao lado da Igreja Sagrada Esperança na Maianga, naquele prédio. Também tinha bons jogadores aí. Os jovens organizavam torneios, alguns moradores juntavam dinheiro para comprar material, outros improvisavam, usavam madeira, usavam jantes de bicicleta, até pneus servia para criar um cesto de basquetebol. A rua era uma verdadeira escola de basquetebol. Ali nasciam sonhos, ali nasciam campeões. Estão a ver? Naquele tempo. Bloco 6. Investimento e resultados. Existe uma regra simples na vida. Aquilo que você alimenta, cresce. Aquilo que você abandona, desaparece. Se um país investe na formação, recebe formação. Se investe na juventude, recebe juventude preparada. Mas se investe nas coisas erradas, também vai receber resultados errados. Os resultados são quase sempre o reflexo das escolhas feitas durante muitos anos. Isso é como se fosse na escola. O professor dá a matéria, depois vai dar a prova. A grande lição é simples. Nenhum país torna-se forte apenas por causa do talento. O talento é importante, mas a formação é ainda mais importante. A competição saudável cria crescimento. A formação cria continuidade. E o investimento correto cria futuro. Porque no fim de todos, os campeões não aparecem por sorte. Eles são criados. Este é o meu podcast, ninguém volta a fazer em casa. Vou recordar os velhos tempos. Acordo miúdo para passar para a escola. Recordar é viver. Ok.